Amados irmãos, paz seja convosco, aqui quem vos fala é o Cooperador Douglas, e em nome de Jesus dou início a mais uma meditação, que o Senhor possa abrir seu entendimento em nome de Jesus e possa entender as Escrituras, assim como eu estou aprendendo, e sempre peço a Deus para que Ele possa continuar abrindo meu entendimento, para que eu possa ser digno de lançar a Tua Palavra. Irmão, o tema hoje é expulsando os demônios. Desculpa, demorei para lançar vídeo aqui, mas estarei sempre ativa lançando a palavra do Senhor para a nossa meditação em nome de Jesus. Então vamos lá para o tema, expulsando os demônios. Irmão, eu acredito que você já viu através de filme o inimigo se manifestando, ou a nossa mente sendo gravada uma forma que ele se manifesta para nós. Então nós vemos pessoas andando, se machucando, pessoa ali querendo tirar sua própria vida, várias formas. Eu acredito que você já foi em algum culto, viu alguma pessoa ali sendo manifestando inimigo, ou uma adversidade assim, mas eu acredito que você já viu alguma coisa assim sobre demônio. Então, como trazer esse assunto? Como entender ou como compreender se existe mesmo um demônio? Ou se é da forma que é os dias de hoje. Vamos lá, buscar lá dentro das Escrituras, nos fortalecer e aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Então é um tema mais para que abra nosso entendimento, para entender o que acontece, como que é manifestado, alguma coisa assim, o que fazer. Vamos para a palavra então, em nome de Jesus? Mas antes disso, meu irmão, se inscreva, ativa o sininho, deixa um like, comenta, compartilha com seus irmãos aí, em nome de Jesus, para que essa palavra possa ir adiante. Amém, meus irmãos? Vamos lá então, Marcos 1, versículo 22 ao 28, meus irmãos. Vamos lá ver o que diz sobre isso, sobre o que a doutrina nova. Eles entenderam que era uma doutrina nova, era algo novo, porque não era praticado. Vamos lá, em nome de Jesus? 22. E maravilhavam-se da doutrina, porque os ensinava tendo autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem cujo espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos os admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Quem é este? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama pela província da Galileia. Olha que interessante, meus irmãos. Então aqui nós podemos abrir o nosso leque e entender que uma doutrina nova foi colocada ali através de Cristo Jesus já de imediato. Ele fazendo maravilhas, curando um enfermo, curando aqueles que estavam com um espírito maligno. Então nós podemos aqui abrir o nosso leque e comentar sobre isso. Você que não é cristão, você possa pegar aí o seu livrinho e marcar todos os textos para nós não ficar sem pretexto. E você também que é cristão, pegue também e medite. Busque sempre o aperfeiçoamento do santo. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Identificamos aqui que aquelas pessoas que estavam ao redor ali em Galileia, eles já entenderam que, opa, que doutrina é essa? É sinal que já não era praticada antes. Pessoas que já tinham enfermidade, eles oravam, buscavam, e se o Senhor fosse, curava elas. Eu acredito assim. Mas eu creio também que quando Jesus veio, e através ali de Jesus só falar, sai dele, e saíam os espíritos imundos. E olha que interessante, toda vez que um espírito imundo batia de frente com Cristo Jesus, ele já entendia que aquele era o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Com os seus próprios lábios ele já testificava que ali já tinha um Salvador, mas Jesus Cristo não deixava ele falar e não deixava ele adiante. Mas vamos lá, irmão, vamos buscar a história que enriquece a nossa pregação em nome do Senhor Jesus. Mediante a essa situação, entendemos que sim, se manifesta o espírito imundo sobre o ser humano. E aí você para pensar, o que eu vou fazer? Como me preparar? Como me fortalecer? Ah, meu irmão, aí eu falo pra você, já aconteceu comigo, eu já tive essa experiência.
Para mim, a minha vontade de primeira instância era correr. Falei, não, vou correr. Mas só que o Senhor ali me deu a oportunidade de lembrar que o nome de Jesus tem todo o poder. E aí rapidamente ali já me acertei ali e com autoridade falei em nome de Jesus e saiu. Mas só que já aconteceu também de eu nem estar fazendo parte do corpo de Cristo e se manifestar, eu saía correndo, já não queria nem conversa, tinha aquele medo, aquele temor, né? Porque a realidade queremos sempre nos afastar, né, de tal eventos. Mas vamos lá, o que fazer para ter autoridade, nos fortalecer, irmão? Então vamos já dar um pulo aqui em 2 Coríntios 13, meus irmãos. Pegue a sua caneta, o seu papel, vai marcando os versículos bíblicos para que não fique sem contexto. E a concordância bíblica entre os discípulos era imensa. Vamos lá. 2 Coríntios 13, olha que diz claramente para mim e para você, meu irmão. Provai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quando a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Uma vez, meu irmão, selado, ungido, com Cristo Jesus, recebendo o batismo em nome de Jesus, ali você já está selado. O seu nome é escrito no livro da vida. Há uma jornada. E através disso, você começa a receber dons espirituais, começa a viver algo novo, começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mais interessante, a Bíblia diz claramente, e aí, irmão, você tem se examinado? Você tem olhado pela fé, perseverando na fé? Então é isso que nós devemos sempre olhar. Sempre estar ali ligado com Cristo Jesus, com Deus, fortalecendo, buscando e jejuando, não é verdade, meus irmãos? Vamos lá, de continuidade. João 14, versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante, então nós temos que sempre estar perseverando na fé, sempre nos avaliando e olhando sempre o que? O mandamento que Cristo nos deixou, que Cristo veio e testificou. E essa doutrina nova, ele veio e começou ali em Marcos 1. Então nós já entendemos que é algo novo, é algo diferente, é algo que devemos aprender, porque fazemos parte da igreja. E nós não podemos ter medo, nós temos que aprender em nome de Jesus, ter autoridade. Ter autoridade, irmão, faz parte da nossa vida, do caminhar do cristão em nome de Jesus. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, Deus não nos deu espírito de timidez, mas sim de autoridade, irmão. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, meu irmão. Continuando, identificamos 2 Coríntios 13, versículo 5. Vamos nos examinar, perseverar na fé. E você não é reprovado. Se você crer de todo o teu coração e fazer as coisas certas que testifica este livro, nós iremos bem sobre a face da terra. E lá em João 14, versículo 23, fala, aquele que guardar as minhas palavras, eu e meu Pai veremos nele, faremos nele morada. Então olha que interessante. E ele vai nos fortalecer para que nós possamos ter autoridade. E o Senhor não te deu espírito de timidez, sempre lembre disso. Efésios 6, 10, irmão, revista-se da armadura de Deus. Busque no tempo da angústia, mesmo quando você esteja triste, mesmo quando você esteja alegre, não se aparta deste livro, porque aqui tem palavra de vida eterna. Eu acredito, meu irmão. Espero que você acredite também. A partir do momento que você começa a ter aquela comunhão com Deus, você entende que Ele é maravilhoso para contigo. Você entende que Ele tem algo para ti. E Ele te chama para um propósito, meu irmão. E esse aqui é um dos propósitos, curar os oprimidos, curar aqueles que estão enfermos. Mas é necessário nós termos fé e continuidade para não ficar extenso, meu irmão. Vamos lá. Os discípulos já passaram por isso. Ali, em um grande evento, vamos lá em Mateus 17, meus irmãos. Olha aqui. Lembra que eu comentei com vocês, né? Você já deve ter visto, ou uma pessoa ali tentando ser
ser tirada, aquele espírito maligno, e aí ela deve ter passado algum sufoco, alguma dificuldade. E olha aqui o que aconteceu com os discípulos quando chegou a vez dele. Vamos lá. Mateus 17, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Aqui está falando da cura de um menino. A Bíblia diz aqui claramente, lunático. Olha que interessante. Os discípulos foram lá e não conseguiram expulsar. Não conseguiram. Olha no versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveste a fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Olha que interessante, meu irmão. Eu acredito que você já deve ter passado. Então você, olha, nós temos que sempre perseverar na fé, guardar a palavra de Cristo Jesus. E quando você vai começar a exercer a autoridade, se você não conseguir, meu irmão, para, reflita, falta de jejum e oração. Porque quando é casta, quando é legião, meu irmão, você tem que estar consagrado, você tem que estar fortalecido, você tem que estar em comunhão com Cristo Jesus. Então é necessário, às vezes, nós se abstermos de algo e buscar alimentar mais o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém? E olha lá que interessante. João 14, versículo 12, meus irmãos. Vamos lá ver o que o Senhor diz para o nosso coração em nome de Jesus. João 14. João 14, versículo 12 e 15 ao 15. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que interessante, irmão. Tudo que pedir em meu nome. A Bíblia fala claramente, em tudo que for fazer, faça em nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus, clame o nome de Jesus. É o nome que foi levado no céu, na terra e debaixo da terra. Não há outro nome a dado. Não há outro nome, irmão. Tudo que você for fazer, você tem que fazer em nome de Jesus. Então vamos dar uma pausa aqui, vamos parar para meditar. Primeiro, vamos olhar qual é a nossa fé, o que está nos fortalecendo, perseverando na fé. Depois nós vamos identificar claramente a autoridade, ela foi te dada, mas o que você tem que fazer para você ter ela, tomar posse, grudar com as duas mãos. Os discípulos passaram também por aperto quando chegou a vez deles de expulsar demônio. Vamos colocar assim, tomaram um prejuízo tão grande porque não arrumaram nada, e todas aquelas pessoas, creio eu, que viram tudo isso. Então vamos parar e vamos meditar, desacelere, pare um pouco, vamos nos analisar. Você não é reprovado, mas você precisa de uns critérios, você precisa se preparar, você precisa se revestir, você precisa ter autoridade. E assim, do continuar do vídeo, você vai entendendo quais os requisitos que nós temos que ter para estar fortalecido em Cristo Jesus e para exercer tal função que a igreja foi convidada a fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Que tipo de pessoas manifestam essas obras? Você já parou para pensar? Nossa, mas por que as pessoas são usadas, as pessoas acabam caindo, as pessoas acabam sendo possuídas, as pessoas acabam caindo em enfermidade? Aqui eu vou deixar uns versículos, meus irmãos, mas como é uns textos que ele é meio polêmico, bate mesmo, eu vou só falar alguns versículos e algumas histórias. Ó, Atos 16, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Apóstolo Paulo caminhando, Atos 16, vamos lá dar uma meditada para não ficar nas minhas palavras. Vamos ver o que as escrituras dizem em nome de Jesus.
Eu não vou falar todos, mas vou deixar. Olha que interessante, Atos 16:16. E aconteceu que, indo-nos a orar, na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que interessante. Então, por muitos dias, ela ficou ali tentando colocar um espinho na carne de apóstolo Paulo. Mas apóstolo Paulo, infelizmente, estava ali em espírito e já falou. Por muitos dias, mais Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, te mando que saia-te dela. E na mesma hora saiu. E ali, depois do andar daquela jovem de adivinhação, ela parou de dar lucros ao seu senhor, a ponto de apóstolo Paulo ser expulso juntamente com seu companheiro. Então olha que interessante, Atos 19 também nos deixa, 19 também nos diz claramente aqui, ó, e também muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Em Lucas 13, do versículo 10 ao 13, a cura de uma mulher paralítica, ensinava um dia de sábado na sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha que interessante, meus irmãos. Então uma mulher que ela já estava há 18 anos, e Jesus a curou, livrou ela dessa enfermidade. E aí as pessoas começaram a questionar por causa era do dia de sábado. Mas a Bíblia diz aqui claramente, Jesus Cristo respondeu: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então ali o inimigo estava se manifestando ali sobre aquela pessoa ali, meu irmão. Então nós temos aqui alguns versículos aqui, só para testificar que pessoas normais elas acabavam. Olha um evento que teve tanto, meus irmãos. Pedro, ele acaba de receber o direito de ser colocado entre os 12, e ali em Atos 2 ele começa a narrar, começa a falar, cheio do Espírito Santo, porque ele foi escolhido lá em Mateus 16, mas só que da mesma forma que ali Deus deu o entendimento para que ele compreendesse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, da mesma forma, num vacilo, o inimigo veio e entrou sobre ele e começou a lançar palavras para que Jesus Cristo desistisse. Mas Jesus Cristo, em espírito, falou claramente, com autoridade: para trás de mim, Satanás, compreendeis as coisas do homem, mas não a de Deus. Então, olha que interessante, nós possamos entender claramente que um vacilo, meu irmão, você é pego. Então, olha que interessante. Nisso daí, meu irmão, identificamos claramente em um vacilo, um cristão, mesmo ele sendo eleito, sendo escolhido, ele pode sim ser enganado? Sim, meu irmão, ele pode ser enganado. Vamos lá meditar no livro de Lucas 4, versículo 40. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, trazia-los e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios e clamava, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os e não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Que nem eu falei no começo, que interessante, sempre eles falavam Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, eles já testificavam, mas Jesus Cristo não dava margem para eles não proclamar e dizer que Jesus Cristo era o ungido, o Machia, em nome de Jesus. Olha, lá em Atos também, que nem eu já li, Atos 16, versículo 13 e 18, diz claramente: um cristão é muito difícil ser enganado, mas só que se ele tiver revigorado, fortalecido, ele vai sempre repreender, assim como Paulo repreendeu aquela jovem, assim como Jesus Cristo repreendia também o inimigo. E eles eram totalmente diferentes, porque quando eles começaram em Atos, eles estavam revestidos com o poder de Deus, assim como eu, assim como você, meu irmão, nós estamos hoje revestidos com o poder de Deus. Mateus 24, porque surgirão falsos mestre. Olha que interessante, meus irmãos. Você crê nisso, que surgirão falsos mestres, ou todos é de Deus? Aí é uma coisa de nós avaliarmos.
Nós temos que estar sempre atento à palavra do Senhor. Olha que diz: porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível, foram enganaria até os escolhidos. Então, olha que interessante, irmão, temos que tomar cuidado. Se você é um escolhido, se você se acha um escolhido, você tem que estar sempre meditando, se fortalecendo na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo se torna até em anjo para te enganar. Então nós temos que estar sempre de olho, sempre atento em nome do Senhor Jesus. Isso que a igreja deve fazer e o que a igreja deve se preparar. Eu vou deixar mais um versículo aqui para os irmãos. No livro de 1 Coríntios 12, versículo 10. E a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, a outros dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros interpretação de línguas. Olha que interessante, meu irmão. Aqui, há dons de discernir os espíritos. Então tem pessoas que têm dom, ela já sente, tem aquela sensibilidade. Tem pessoas que não, mas só que no momento, no ato de você expulsar, irmão, primeiro, avalia-se, não como se é digno de expulsar, mas avalia-se se você está sendo um varão aprovado por Deus, para que você não passe a vergonha. Então é necessário nós jejuarmos, é necessário orarmos constantemente, é necessário vivermos uma vida de deposição, para que não aconteça como aconteceu com os discípulos em certa ocasião. E aí sempre, quando acontecer isso, nós sempre vamos procurar os pastores. E se isso já foi nos dado, porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, tal autoridade também temos. Mas tem pessoas que já têm aquele dom, a pessoa ela já sente, ela já sabe, ela sabe que a pessoa ali está sendo manipulada, sendo oprimida pelo inimigo. Então nós já vemos que há dons também sobre a igreja, sobre este evento, sobre estes dons espirituais, meu irmão. Dando a continuidade, vamos ler Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis. Porque se você resistir, meu irmão, pode ter certeza que Deus ele vai claramente te exaltar, não para a sua glória, mas sim para se manifestar a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não dê, irmão. Feche a cortina. O próximo tema, meu irmão, você vai ver, vai ser a carne, eu e a minha carne. Um tema muito bom para ser comentado e fortalecer essa mensagem. Então não dê lugar a ele, mas dê lugar a Deus e a Cristo Jesus, para que ele possa fazer morada em você, em nome de Jesus. Tiago, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós, como igreja, nós temos que estar sempre assim, irmão, fortalecido, resistindo e tendo cada vez mais amizade, carinho, amor com Deus, fortalecimento, porque o amor dele é tão grande e ele nos amou com um amor tão maravilhoso que devemos nos fortalecer sempre. E o último versículo, meu irmão, vou deixar aqui para sua meditação, Filipenses 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, deu-lhe um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Então, meu irmão, sempre quando você for fazer tal coisa, faça em nome de Jesus. Que essa meditação possa ficar no seu coração, que possa abrir o seu entendimento e se fortalecer. Então hoje, meu irmão, assim como você já sabe, aqueles que não sabem, aqueles que estão aprendendo, avalia-se. Avalia-se, olhe para si. Persevera na fé. Jejue, medite. Creia que você tem tal autoridade. Creia que você possa orar em nome de Jesus e curar um enfermo, uma pessoa oprimida do diabo, uma pessoa que está necessitada. Isso é necessário também se tiver casta, jejum e oração, meu irmão. Acredite de todo o teu coração que você é capaz de fazer tal algo. Não é necessário sempre você chamar o seu pastor, mas você, como sendo igreja,
E a igreja de Deus que persevera sobre a face da terra, a luz que ilumina lugares escuros, tem o direito de pronunciar a palavra do Senhor. Que essa mensagem possa ficar no seu coração, que você possa meditar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. A paz seja com todos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal em nome do Senhor Jesus. Amém.